Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. É muito comum quando perdemos uma pessoa ou quando vemos a notícia de que alguém bom partiu, faleceu, desencarnou, e em contrapartida uma pessoa tão má ficou. E questionamos de forma inconsciente e habitual, reclamamos, questionamos, por quê? Por que uma pessoa boa parte, vai embora e uma pessoa má fica aqui na Terra, continua destruindo, causando danos na vida alheia, na vida das pessoas que estão ao seu redor? Por quê? Então, sempre estamos perguntando, e quando nós fazemos essas perguntas, nós estamos colocando em dúvida a justiça de Deus. E Deus não é injusto, jamais, jamais. Deus não erra. A nossa vida é programada, o nosso nascimento é programado, existe uma trajetória aqui na Terra que nós devemos seguir. E aquele que é bom e parte, ele cumpriu com a parte dele, ele se libertou. Vamos ver o que Fenelon nos diz, nos ensina acerca deste assunto. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente na prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Conforme eu havia dito, nós vamos falando de forma inconsciente e estamos proferindo uma blasfêmia, porque não compreendemos aquilo que não sabemos, que não conhecemos e que nós devemos conhecer, buscar pela verdade, pelo esclarecimento. E ele continua: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, homem, logo observais. Então logo nós observamos e falamos, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Então, o que ele quer dizer aqui? Que aquele que partiu talvez já tenha cumprido com a sua missão, com a sua tarefa, com honra, com mérito, portanto se libertou. E aquele mal que ficou, talvez ele não tenha nem começado a missão dele. Então ele precisa continuar, ele precisa ficar aqui. Porque a casa espiritual é a liberdade. A casa, a terra, essa casa aqui, ela é necessária. Ela é necessária para a nossa evolução. Por que então haveríeis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Então, como eu disse, a vida espiritual é a liberdade, viver, não precisar estar aqui. E aqui é a prisão. É aqui que a gente tem que reajustar, reaver as nossas dívidas, e evoluir. Aprender a amar, a caminhar dentro do bem, dos preceitos de Jesus. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, a verdadeira liberdade está na vida espiritual, na casa espiritual e não na casa terrestre.
Então, o que Fenelon nos diz aqui, até quando ele faz essa pergunta, que diríeis se um prisioneiro, né? O que você diria se um prisioneiro que já cumpriu a sentença contra ele pronunciada, ele já cumpriu, ele já pagou as suas dívidas aqui, ele fosse conservado no cárcere? Aí seria injusto. Então, se há um irmão, um homem de bem, que só viveu bem aqui na Terra, e ele não precisa mais estar aqui, ele não precisa estar mais em cativeiro. Então é mais do que justo dar a ele a liberdade, né? Foi isso que Fenelon quis dizer aqui. E por fim ele encerra o discurso dele deixando aqui um recado para nós aqui, uma mensagem, um ensinamento, e que nós devemos prestar muita atenção nessa mensagem de Fenelon, o que ele está nos orientando. Então ele diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Olha o que ele diz aqui. Da mesma forma que nós habituamos a reclamar e a questionar, nós devemos reverter isso daí. Devemos sim nos habituar a não censurar o que não podemos compreender e crer que Deus é justo em todas as coisas. Porque não existe erro na concepção da vida, jamais. Muitas vezes, o que vos parece um mal é bem, ele diz. Então, aos nossos olhos que nós julgamos, isso é mal, não é mal, é bom, é bem. E é um bem, aquele que só fez a bondade, que durante toda a sua programação ele conseguiu adiantar a sua liberdade. Então é mais do que justo que ele vá para a casa espiritual, para a morada espiritual. Tem que ter a recompensa, né? E ele continua: tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então, quando a gente se esforça, né, por sair, né, do pensamento, da nossa acanhada esfera, e à medida que a gente se eleva, as coisas materiais, da vida material, ela vai se reduzindo, se diminuindo, e a gente vai se desprendendo, porque sabemos o que é de grande valor. Não é a vida material, é a vida espiritual. Fenelon nos mostra aqui que não devemos continuar censurando da forma como nós censuramos aquilo que nós não entendemos, né? O que eu não compreendo, eu não posso censurar. Então, creio que Deus é justo. Devemos crer, saber crer que Ele é justo, Ele não erra. Então, se cada um pensar que a verdadeira morada, a verdadeira felicidade não é desse mundo, e que para a gente adquirir essa liberdade, nós devemos ser bons o tempo todo e caminhar em direção ao nosso progresso espiritual e caminhar em direção à nossa evolução espiritual e o nosso desprendimento às coisas materiais, à vida, ao materialismo, né? E evoluir.